Alguma vez você já sentiu que foi longe demais na sua vida, na sua caminhada cristã? Talvez se sentiu de uma forma que você pensasse que Deus não pudesse mais te ouvir? Sabe que isso não é privilégio seu. Muitas pessoas se sentem assim. Inclusive, alguns personagens da Bíblia também se sentiram assim. Mas nós vamos ver na história de hoje que Deus, sim, Ele é um Deus da segunda chance. É um Deus que nos ouve a qualquer momento, em qualquer situação. Fique com a gente, porque está começando o programa da oração, o seu programa de encontro com a Palavra de Deus. É muito bom ter você com a gente aqui para nós estudarmos a Bíblia em mais um momento especial aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, da sua TV Novo Tempo. Mas antes de nós entrarmos aqui no estudo da Bíblia, eu quero oferecer a você uma possibilidade de estudar ainda mais a Bíblia com a gente. Para você que quer estudar a Bíblia de forma prática, eu quero te apresentar a Esperança. Quem é a Esperança? A Esperança é a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo. Você sabia que através de uma simples conversa no WhatsApp, você pode estudar sobre os principais temas da Bíblia? Para isso, basta você adicionar na sua lista de contatos, aí do seu celular, o número 12, que é a nossa operadora aqui da região, 98-200-0062 e enviar uma mensagem dizendo: "Olá, Esperança", que ela vai lhe responder oferecendo algumas opções de estudos. Tem curso sobre família, sobre saúde, sobre finanças, doutrinas bíblicas, profecias e entre outros temas. Você também pode fazer uma pergunta sobre alguma dúvida específica que você tem. Ainda solicitar um estudo personalizado. Caso você já tenha um conhecimento básico sobre a Bíblia, em alguma conversa com a Esperança, ela vai analisar o seu nível de entendimento e adaptar um curso para a sua necessidade. Olha que legal! E ela vai te ajudando a crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. Algo prático, dinâmico e 100% pelo WhatsApp. Hoje, o WhatsApp é um aplicativo muito usado no Brasil e no mundo. E isso não terá nenhum custo para você, não tem nenhuma cobrança para isso. Sabe por quê? Porque todo esse investimento necessário para produzir essa plataforma de estudos da Bíblia, ela tem o apoio do projeto Anjos da Esperança. São pessoas que, de maneira voluntária, estão juntos com a Novo Tempo, fazendo alguma doação mensal, recorrente ou mesmo pontual. Então, você também que quer ser um Anjo da Esperança, faça contato com a gente. Então, você pode então colocar aí no seu contato o número da Esperança e comece a estudar a Bíblia com a gente, hoje mesmo. Coloque aí, olha aí, anota bem. WhatsApp 12 98 200 0062. Vou repetir, 12 98 200 0062. Coloque na sua agenda, coloque na sua lista de contatos e mande uma mensagem para a Esperança que ela vai estudar a Bíblia com você hoje mesmo. Muito bem, mas nós vamos aqui abrir a Palavra de Deus. E sempre quando a gente abre a Palavra de Deus, a gente pede a guia do Espírito Santo. E vamos agora fazer aqui uma breve oração para que Deus nos guie no estudo da sua Palavra. Santo Deus, nós queremos uma vez mais pedir a tua orientação, pedir a tua bênção e pedir a tua iluminação. Ao nós abrirmos a tua Palavra, que o Espírito Santo fale com cada um de nós, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, que o Senhor possa estar presente na nossa mente e no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora aqui ler uma história muito conhecida da Bíblia. Talvez você que tenha um pouco mais de familiaridade com a Bíblia, já estuda a Bíblia há mais tempo, enfim, você conheça essa história.
Talvez, se você já nasceu num lar cristão, que costumava ir à igreja, estudar a Bíblia também, você já deve, inclusive quando criança, ter estudado essa história, ter escutado essa história, porque ela é muito conhecida. Aliás, ela é uma das histórias mais conhecidas no mundo infantil. Eu mesmo era fã desse personagem bíblico quando eu ouvia essas histórias lá na minha infância. Por quê? Porque esse personagem ele é um tipo de herói, alguém que tem poderes que Deus o concedeu para ele. Talvez você já tenha até matado a charada. É isso mesmo. Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre Sansão, esse herói bíblico, esse servo de Deus que foi escolhido para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Mas vamos aqui abrir a Bíblia no livro de Juízes. A história de Sansão está lá em Juízes a partir do capítulo 13 e vai até o capítulo 16. Obviamente, por questão de tempo, nós não vamos ler toda a história aqui agora. Vamos ler aqui a introdução da história de Sansão e tirarmos aqui alguns pontos para a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos lá? 13, a partir do versículo, Juízes 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia, porém, um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma coisa impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa aqui é a introdução de como aparece Sansão na Bíblia. E eu gostaria agora, para nós também refletirmos aqui, irmos lá quase para o final da história de Sansão e ler aqui um verso, lá no capítulo 16, no versículo 20, no final do versículo 20, uma frase que para mim é uma das frases mais tristes da história de Sansão, desse herói da Bíblia, que diz o seguinte: lá em certo ponto da sua vida, diz assim, sobre Sansão: mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Sansão, aqui o contexto, nós vimos aqui, o povo de Israel estava sendo subjugado pelos filisteus. Aliás, já há algum tempo o povo de Israel era subjugado pelos filisteus. Haviam ali outros juízes antes de Sansão que já enfrentavam essa luta com aquele povo, vamos chamar assim, de inimigo. Mas agora Sansão ele é designado. A Bíblia considera Sansão, inclusive, um dos últimos, ou aliás, o último juiz da história do povo de Israel. Porque os juízes começaram lá, logo depois de Josué, se estendeu até Sansão, e depois de Sansão, ali já começou o período onde tinha o sacerdote Eli, depois já veio ali Samuel como o primeiro profeta que guiava o povo de Deus. Mas Sansão, então, ele foi designado por Deus para ser esse juiz para o seu tempo. E ele foi juiz sobre Israel durante 20 anos, a Bíblia fala. Os juízes ali eram líderes estabelecidos por Deus para liderar o povo. E agora nós vemos aqui então a chegada de Sansão para cumprir esse propósito de Deus. É interessante aqui, nós vemos essa maneira especial que Sansão ele é chamado. Interessante. Alguns líderes, alguns profetas, alguns servos de Deus foram chamados durante a sua vida, já tinham uma certa idade, mas Sansão não. Sansão ele já foi chamado por Deus antes da sua concepção, na verdade, antes do seu nascimento. A Bíblia fala que um anjo do Senhor, inclusive esse anjo do Senhor, alguns teólogos e a Bíblia deixa isso, dá pistas disso, de que esse anjo do Senhor era o próprio Cristo, falando ali com a mãe de Sansão, que inclusive a Bíblia nem fala o nome dela.
E nós vemos ali esse chamado miraculoso desde o princípio. Assim como outros casos aconteceram onde um anjo apareceu para as mães, é o caso de João Batista, é o caso do próprio Cristo, o próprio Jesus, quando um anjo falou com Maria, assim também agora nós vemos aqui um anjo falar com a mãe de Sansão, dando ali as instruções. E ali é um chamado especial. E o anjo diz que aquele bebê vai ser um nazireu. O que é um nazireu? O que é um voto de nazirato? O nazirato poderia acontecer, inclusive, com qualquer pessoa do povo de Deus que quisesse separar a sua vida, dedicar a sua vida para o serviço espiritual. Ele fazia ali um voto, então cumpria esse voto por um determinado tempo da sua vida, né, ou por toda a vida. Mas no caso de Sansão, aquele anjo deixou bem claro que ele seria um nazireu desde a sua concepção até o final da sua vida. Ou seja, ele seria alguém separado por Deus para um propósito especial. Sabe, meus irmãos, minhas amigas, meu querido ouvinte, meu querido telespectador que está nos acompanhando. É interessante, nós vemos aqui a soberania de Deus sobre todas as coisas. Talvez eu estou falando para alguém aqui que acha que veio a vida por acaso, que não há nenhum propósito na sua vida. Eu tenho certeza de que Deus, muito antes da sua concepção, Ele já tinha um propósito para a sua vida. Talvez você ainda não tenha clareza de qual é esse propósito, mas ore a Deus pedindo sabedoria e iluminação dos céus, porque com certeza Deus tem algo muito especial para você. Isso aconteceu antes de você ser concebido pela sua mãe, pelo seu pai. Sabe que eu vejo a minha própria vida e vejo Deus guiando todas as coisas, inclusive desde a minha concepção. Eu acho que talvez eu tenha aqui o privilégio de estar sendo assistido pelo meu pai e pela minha mãe. Meu paizinho e minha mãezinha que moram lá numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Era uma família linda, pai, mãe, os seus 3 filhos. E na gestação, então, do 3º filho, a família resolveu ali que iria, como diz popularmente, fechar a fábrica. Minha mãe fez aquela cirurgia, né, fez aqueles ligamento, ligadura, não sei exatamente qual é o nome técnico que fala para isso, para não engravidar novamente. Mas aí, por uma vontade de Deus, por um propósito de Deus, 5 anos depois, quem engravida? A minha mãe. E aí vem o 4º filho, que é quem vos fala aqui nesse momento. E eu tenho certeza, e meus pais também, a minha família também, eu fui muito amado na minha família, porque eu fui o caçula, né? De que Deus tinha sim um propósito para a minha vida, de eu estar aqui hoje, aqui nessa rede de comunicação, ajudando aqui, compartilhando aqui, né, com mais de 600 pessoas que trabalham aqui nessa rede de comunicação, sobre a palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Você já descobriu qual é o seu? Com certeza, Deus tem sim um propósito para a sua vida. Basta você orar pedindo orientação de Deus, sabedoria de Deus, para que você possa ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. E aqui nós vemos Sansão tendo esse propósito, tendo Deus separado a ele para livrar o povo de Israel. A Bíblia fala para que ele comece a libertar o povo de Israel. Nós vamos entrar aqui, não vamos ter como entrar aqui em detalhes da história de Sansão por uma questão de tempo. Você pode ler isso lá no capítulo 3 até o 16 do livro de Juízes da Bíblia Sagrada. Mas nós vamos aqui tentar fazer um pequeno resumo de como as coisas aconteceram depois do nascimento desse bebê especial, Sansão, que foi separado para um propósito especial. Nós vemos aqui então ele tendo também as suas fraquezas. É interessante que a Bíblia ela é muito rica em detalhes, porque nós temos ali na Bíblia personagens onde nós podemos tomar os seus bons exemplos, mas também histórias que nós devemos aprender por contraste. Ou seja, erros que foram cometidos por alguns personagens, mesmo sendo separado por Deus, que nós talvez devemos, por contraste, aprender a não fazer isso. Bom, mas Sansão, aqui a Bíblia conta que ele acabou
durante a sua infância, a sua adolescência, sendo guiado, ensinado pelos seus pais de que ele era alguém especial, de que eles haviam feito um voto, na verdade, Deus havia separado eles lá desde a infância, da sua concepção, para que ele fosse um nazireu, que ele não podia então se contaminar com bebida forte, com vinho, com comidas impuras, ou mesmo cortar o seu cabelo, porque aquilo era um sinal especial de Deus, de que Deus estaria usando a ele para libertar o povo. Mas a história conta que Sansão, depois da sua juventude, ele acabou sendo, vamos chamar assim, um adolescente rebelde, um jovem rebelde. A Bíblia fala que ele, em certo momento, ele vai ali à cidade dos filisteus, e ele encontra lá uma mulher, e aí, Sansão, mesmo sendo tão forte fisicamente, tendo ali tantos poderes que Deus o concedeu a ele, ele tinha a sua fraqueza, e a sua fraqueza espiritual era com relação ao sexo oposto. E ele encontra uma mulher, ele bate os olhos nela e diz, olha, eu quero essa mulher. Ele devia ser um cara bonitão, fortão, grandão. Ele chega em casa e fala com seus pais de que quer aquela mulher, porque ele funcionava daquele jeito naquela época, de que os pais então iriam negociar lá o casamento dos filhos. Os pais ali tentam dissuadi-lo de que aquela mulher não é a melhor pessoa para ele, porque afinal ela não é do povo de Deus, do povo de Israel. E aí ele diz, não, mas os meus olhos gostaram do que eu vi. E aí, a Bíblia fala, inclusive, ali que por um propósito de Deus, para que Deus então pudesse agir através de Sansão no meio dos filisteus, ele acaba indo por esse caminho. E aí a história, resumindo bastante aqui, já começa com tragédia. Na festa de casamento ele já é traído pela sua esposa, pela sua noiva, não uma traição conjugal, mas uma traição de confiança, e ali ele acaba agindo contra os filisteus retalham a Sansão por conta disso, porque ele havia ali destruído os seus campos, e aí matam a sua noiva, o sogro dele, e aí a bagunça é completa. Quando nós não andamos nos caminhos do Senhor, quando nós não andamos de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida tem a tendência de se tornar uma grande bagunça, algo complicado de nós administrarmos, porque quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nós assumimos todos os riscos por nós mesmos. Meu amigo, nós temos que aprender a nos colocar diariamente nas mãos do Senhor, orar a Deus pedindo a Ele sabedoria para entender a vontade dEle para a nossa vida. Não adianta nós queremos dar cabeçadas por aí, nos acharmos espertos, inteligentes, não. Jesus, Deus tem o controle da situação e tem o controle da nossa vida. Eu tenho certeza que Ele tem algo muito especial para cada um de nós, para mim e para você que está me ouvindo aqui, que está me assistindo. E a Bíblia conta de que não para por aí as tragédias na vida de Sansão. Sansão está sempre ali brincando com fogo, ele está sempre andando por caminhos tortuosos. E ali então, ele conhece uma outra mulher. Ele se envolve com uma prostituta. Olha só o ponto que chega alguém que tinha sido separado por Deus para um propósito especial. Meu amigo, minha amiga, cuidado, não brinque com fogo. A gente acha que a gente é muito esperto, que a gente é muito sábio, que a gente sai quando quiser. A gente acha que não tem nada demais você navegar por algumas páginas tortuosas da internet, acessar alguns perfis em redes sociais que não condizem com a conduta cristã, porque quando você quiser, você para. Cuidado, Satanás tem muito mais experiência do que nós. Ele tem milênios de experiência e sabe muito bem, pelo nosso comportamento, pelo nosso olhar, qual o seu ponto fraco. E aí ele ataca, porque ele é o nosso inimigo, ele é o inimigo de Deus e quer ferir a Deus através de nós. E aí nós vamos lá para a história, talvez que é a parte mais conhecida da história de Sansão. Sansão é aquele homem forte, aquele homem que estava ali trabalhando para livrar o povo de Deus da opressão dos filisteus. Ele já era conhecido por sua fama, pela sua força. Ele, em certo momento, para você ter uma ideia, ele arranca o portão de uma cidade com mais de 150 quilos e anda com aquele portão de Gaza até Hebron, o Monte Hebron, durante 60 quilômetros com aquele portão nos seus ombros, e ainda subindo um monte. Olha a força daquele homem.
Ele já havia ali matado milhares de filisteus com as suas próprias mãos, rasgado um leão ao meio, enfim. Mas agora, aquele homem forte, ele é atacado no seu ponto fraco. Talvez você se considere forte espiritualmente. Você talvez é um líder de igreja, talvez é alguém que já nasceu num lar cristão e acha que é intocável. Meu amigo, eu tenho uma triste notícia para te dar. Satanás, ele está ao nosso redor, bramando ali, rugindo como um leão, querendo nos atacar. É assim que acontece na luta espiritual do dia a dia. Temos que estar firmes no Senhor para poder enfrentar essas lutas. E Sansão agora, ele conhece a Dalila, que é talvez a história mais conhecida da vida de Sansão. E Dalila ali agora, ela também é uma filisteia, também não é do povo de Deus, e ela é contratada por um bom valor, por uma boa grana, pelos líderes filisteus, para que eles tentem descobrir qual é a fraqueza de Sansão. Aqueles homens queriam atacar um servo de Deus, para poder então atacar também indiretamente ao Deus do povo de Israel. Eles contratam agora aquela mulher, e aquela mulher agora começa ali, tramar ali algumas artimanhas para tentar descobrir qual era o ponto fraco daquele grande herói do povo de Deus. E a história conta, nós não vamos entrar aqui em detalhes agora das tentativas, mas primeiro Sansão ali, ele tenta inventar uma história de que ele fosse amarrado com um tipo de cordas, ele ficaria fraco, ela faz o teste, logicamente não funciona, e aí ela fica chateada, aquele climão dentro de casa, e Sansão então, para tentar remediar a situação, ele conta mais uma historinha, e aí fala que não, se for com cordas novas, eu vou ficar fraco, ela tenta de novo, e Sansão cego de amor, cego espiritualmente, não ouvindo, não sendo sensível à voz do Espírito Santo, ele vai se envolvendo cada vez mais com aquela mulher, ao ponto de que ele andando ali pela margem perigosa do que é o caminho do inimigo, o terreno do inimigo e o terreno de Deus, ele começa ali agora a dar sinais de que logo, logo ele seria derrotado. E agora a penúltima desculpa ali, a história que ele inventa para Dalila, tem a ver com seus cabelos. Não o corte do cabelo, mas ele inventa ali que tem que fazer umas tranças, 7 tranças, prender no tear e tal. E aí Dalila também faz essa tentativa e, como a história mostra na Bíblia, ela fracassa porque não era esse o segredo de Sansão. E aí o clima azedou dentro da casa. E Dalila insiste e fala que ele não ama ela, por isso que ele não conta, ao ponto da Bíblia dizer que Sansão ficou angustiado até a morte. Veja só como o pecado, como a insistência de Satanás, ele nos angustia, ele nos pressiona, ele nos abraça de uma maneira assim sufocante, ao ponto de que Sansão, ele, esquecendo os conselhos do seu pai, esquecendo que a sua mãe e o seu pai contaram para ele que um anjo do Senhor havia falado para que ele mantivesse aquele pacto em segredo com Deus, o pacto do Nazirato, ele fraqueja e conta o seu segredo, o segredo da sua força para Dalila. Aí a história também é conhecida, Dalila ali com requintes de crueldades, vamos falar assim, porque ela faz aquele homem dormir no seu colo. E aí, talvez de maneira silenciosa, com cuidado, para que ele não acordasse, ela então corta os cabelos de Sansão. E aí vem a parte triste da história, a parte essa que nós lemos aqui no início, aquela parte lá do capítulo 16, do versículo 20, Sansão agora ele é despertado também por Dalila, dizendo que os filisteus estavam chegando, mas agora, quando ele acorda, ele acha que seria igual das outras vezes, que ele acordava, que ele arrebentava tudo, enfim. Mas agora vem a parte triste, onde ele fala essa frase, aliás, onde a Bíblia cita essa frase aqui no finalzinho do versículo 20 do capítulo 16, porque Sansão não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Meu amigo, que parte triste da história de Sansão. Ele não percebe que o Senhor havia se retirado dele.
Ele andou tão longe, ele foi se afastando pouco a pouco. Aquilo foi criando uma anestesia nele que ele não percebeu que ele estava, na verdade era ele que estava se afastando do Senhor, não o Senhor se afastando dele. E assim acontece com a gente também. Normalmente a gente não cai num tombo só, a gente vai caindo aos poucos. Mas, meu amigo, dá tempo ainda. Clame a Deus por socorro. Clame a Deus por socorro, porque Sansão, ele foi preso. A Bíblia fala que ele foi preso pelos filisteus, aquele homem que havia derrotado milhares de filisteus sozinhos, agora ele com poucos soldados consegue prendê-lo. A Bíblia fala que eles furaram os olhos de Sansão, eles colocaram Sansão como um escravo para trabalhar como um animal. E Sansão agora está ali, naquela condição. E aí ele começa a lembrar de quem ele era, quem Deus havia feito dele. E ele faz uma oração linda e talvez a mais sincera que nós podemos ouvir de Sansão. Ele fala assim, quando ele está naquele ambiente já lá, porque chegou uma ocasião que aqueles líderes filisteus estavam comemorando no templo dos seus deuses, e ele agora chamam Sansão para estar com eles no meio deles, porque eles querem humilhar Sansão, mas além de humilhar Sansão, eles querem humilhar o Deus de Sansão, o Deus do povo de Israel, e eles chamam agora aquele homem ali escravo, cego, com cicatrizes do sofrimento que ele já havia recebido ali por parte dos filisteus, e agora no meio daquele templo, Sansão, ele faz uma linda oração, ele diz assim, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez. E a história vocês aqui conhecem, ou vários aqui devem conhecer. Sansão, ele se posiciona entre as duas colunas, Deus concede novamente a sua força, ele derruba aquela coluna, derruba aquele templo dos deuses filisteus, e a Bíblia fala que Sansão ele mata mais gente na sua morte, que ele morreu junto, do que em toda a sua vida. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Deus é um Deus das segundas chances. Meu amigo, eu não sei quão longe você está de Deus. Talvez você está se sentindo assim como Sansão, que Deus se retirou de você, mas não é Deus que se retira da gente, é nós que nos afastamos de Deus. Mas Deus dá uma segunda chance para Sansão. Ele também dá para nós. Aliás, Ele dá uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, enfim, quantas vezes você estiver disposto a pedir para que Deus te dê forças. Sansão pediu forças apenas mais uma vez e Deus concedeu forças a ele. Se você está precisando de forças de Deus, peça, não tenha vergonha de onde você está, de onde você foi, de qual é o seu pecado. Peça a Deus forças e Deus, com certeza, Ele vai te enviar essa força espiritual que você precisa. Não interessa qual a sua luta, não interessa qual a sua classe social, de onde você é, de quais são os seus traumas de família, de infância. Deus, Ele está disposto, assim como Ele fez com Sansão, resgatar aquele homem. E nós sabemos que Sansão foi resgatado porque ele está na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. Sansão agora não é mais lembrado por sua força, é lembrado por sua fé. Eu quero convidar você agora para que ore comigo, pedindo a Deus forças para lutar contra as suas lutas. Senhor Deus, nós queremos, como teus filhos, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que nós, sem ti, não somos nada comparado ao que Satanás tem de armadilha para cada um de nós. Por isso nós pedimos a tua força, pedimos a unção do teu Santo Espírito para que acompanhe a nós em cada luta que temos. Nós nos colocamos em tuas mãos, reconhecemos o teu senhorio na nossa vida, é o que nós pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor.